Lucas capítulo 8, versículo 16. Meu amigo do som, vamos fazer o seguinte, eu acho que tem alguma coisa que está talvez um pouquinho alta, mas o meu monitor mesmo está um pouquinho baixo. Talvez você possa equilibrar isso um pouco melhor, talvez a PA possa estar um pouquinho alta, mas o meu monitor mesmo está um pouquinho baixo. Se você puder abrir ele um pouquinho mais, vai dar mais conforto para os irmãos, e eu também vou me ouvir melhor e vou te amar para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 16. Vocês ficam aqui de castigo? Como é que é? É promessa? Como é que é? Não? Eu agradeço. Podem, tá bom? Meu Deus, mas é uma maravilha. Esse irmão já está de jaqueta, deve ser promessa, porque nesse calor, e ainda em pé aqui, não. Capítulo 8, versículo 16, glória a Deus. Eu ainda estou precisando de abrir um cadinho mais aqui, o amor ainda precisa ser mais fortalecido entre nós. É um único versículo, então vamos degustar ele, né? Vamos degustar, né? Ele não vai ler assim, blá, blá, blá. Não, ler, não. Você lê aqueles blogs. Eles já começam a glorificar, costuma ser assim. Vamos de novo? Dá para pôr no telão para a gente ler de novo, todos juntos? Dá para pôr no telão, a gente faz uma leitura numa única versão, como a versão ali do telão. No 3, vamos lá? 1, 2 e 3. Quem diz amém esta noite? Quem diz glória a Deus esta noite? Podem sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que você já deve ter passado algumas vezes pela seguinte situação. Preste muita atenção. Você passa por uma vitrine e aí você vê, vamos lá, as irmãs aqui, as mulheres, uma sandália. E aí você olha e diz assim, mas que sandália feia. Aí você diz assim, ninguém vai comprar isso aí. Ninguém usa isso aí não. Aí daqui a pouco você chega no casamento de alguém, quando você olha no pé de uma serva do Senhor, adivinha o que está lá? A bendita da sandália. Alguém comprou. Mas veja, você havia dito, ninguém vai comprar. Mas não teve alguém que comprou? Quem está me ouvindo bem aí? Amém. Vamos lá. Teve alguém que comprou? Sim. Ok. Aí você está um dia no trânsito, aí você olha um carro do seu lado com uma cor assim bem esdrúxula, você diz assim, isso aí, acho que esse é o primeiro e último que eu vou ver na minha vida. Ninguém compra isso aí não. Daqui a pouco você está num outro dia parado em outro sinal e tem um outro carro com aquela mesma cor esdrúxula que você disse, ninguém vai comprar isso daí. Porque a verdade é que quando a gente fala ninguém fará isso ou aquilo, a gente faz isso baseado numa coisa, no nosso conceito e no nosso padrão geral de comportamento. Então, baseado no meu padrão geral de comportamento, aquela cor ninguém escolhe, mas você sabe que alguém vai escolher. No meu padrão geral de comportamento, para aquele lugar ninguém vai, só que sempre tem quem vá. Então, a gente usa essa palavra ninguém para poder causar um efeito que parece generalizar, mas na prática não é o que vai acontecer, porque na prática sempre tem quem faça, sempre tem quem compre, sempre tem quem vá, sempre tem quem escolha. Então, quando Jesus está contando a parábola, ele começa a parábola usando esta palavra, e o conceito é o mesmo. Ele usa uma lógica do reino, ele usa uma lógica da vida real.
E dentro dessa lógica, desse padrão de comportamento, ele está dizendo, ninguém vai fazer isso. Mas eu entendo um pouco do coração de Jesus, porque ele permitiu ser acessado, as Escrituras testificam sobre quem ele é. E conhecendo um pouco sobre ele, sobre o seu coração, sobre sua visão, sobre sua mente, eu compreendo que ao dizer ninguém, ele está me convidando a pensar o outro lado da moeda. Pergunte, qual? Quem faria então? Quem é que procederia assim? Se o padrão geral é não fazer isso, isso o quê? Acender a candeia, cobri-la com um vaso ou colocá-la debaixo da cama. Se o padrão geral ele aponta ao dizer, o correto é, pegue-a e coloque-a sobre o velador. Então o convite que o Espírito Santo me faz é para que eu fique instigado a pensar, e o que aconteceria se fosse diferente? Ou seja, se alguém acendesse essa candeia e fizesse exatamente o que Jesus disse para não fazer, cobri-la com um vaso ou colocá-la debaixo da cama. É uma discussão interessante, esse é um texto muito rico, muito importante, e ele fala de acender, ele fala de fogo. Alguém disse aleluia. O outro disse glória a Deus. Ele fala de acender, ele fala de fogo, ele fala de brilho. E essas coisas, elas costumam, às vezes, ser interpretadas de alguma maneira não muito correta. Como assim ser aceso? Como assim acender? Como assim pegar fogo? Como assim incendiar? Será que isso é um tipo de vida possível? Será que isso é um status alcançável? Será que isso é um tipo de coisa restrita a um nicho de pessoas, a uma classe de pessoas? Será que isso é acessível a todos? Será que essa é uma vida possível de ser vivida na vida real? Eu tenho para mim que a resposta para essa pergunta você já carrega. E o fato que comprova você carregar é que você está aqui hoje. O fato de você estar aqui hoje é porque no fundo você acredita de verdade que você não nasceu para uma vidinha meia boca e nem mais ou menos. Você está aqui no mês de fevereiro, lotando essa casa, porque no fundo você sabe que você foi chamado para viver uma vida incandescente. Aleluia! Quem entende isso e concorda, diga glória a Deus. Agora, eu preciso ajudar essas pessoas que possam ter algum tipo de desconforto com a ideia de viver uma vida acesa, de viver uma vida incendiada. Eu preciso colaborar com a quebra de algumas crenças, de alguns valores que podem estar impedindo você de viver esse incêndio espiritual, de viver essa vida cheia da presença de Deus, porque eu não sei você, mas eu estou querendo viver esse ano mais aceso do que nunca. Quero começar levando você a pensar que Jesus está descortinando um plano, e esse plano tem, no mínimo, duas ações claras. A primeira é extinção, e a segunda é relocação. Diga comigo, extinção. Pastor, por que extinção? Porque na primeira ação, ao ser coberta pelo vaso, a chama vai apagar. Depois Jesus fala de relocação, porque é pegar a chama, e em vez de colocá-la no velador, ela é realocada para ser colocada debaixo da... Então, as duas ações que Jesus denuncia são ações típicas e interessantes às trevas. E quais são essas ações? Extinguir a chama ou realocar a chama. Então eu já quero de cara liberar duas palavras para você. A primeira, o que está aceso na sua vida não será extinto. A segunda, aquilo que está aceso na sua vida vai pegar fogo no lugar certo. Vamos lá. Pastor, o senhor falou que Jesus está denunciando uma coisa assim. E essa denúncia é sobre quem? Sobre quem, ou sobre para quem é interessante que não haja luz. Isso é simples. Isso é simples. Quem é que, tendo acendido uma candeia, agiria desesperadamente logo depois para apagá-la? Alguém que tivesse se arrependido ao perceber o efeito produzido pela candeia que acendeu.
Vou dar um exemplo simples. Termina o culto. Você chama uma pessoa para ir na sua casa. Vamos lá em casa hoje, 2 casais, um casal, a gente pede uma pizza, pá, vamos, beleza, vai. Aí entra você na frente, abre a sua porta, os convidados logo atrás. Meu Deus, falou em pizza, alguém já está glorificando. Preste bem atenção. Aí você entra, ok? Você é o dono da casa, os convidados logo atrás. Primeira coisa que você vai fazer, você vai no interruptor, que está logo ali perto, para você ligar a luz, sim ou não? Aí você liga a luz. No exato instante que você liga a luz, você se lembra que naquela correria de sair de casa, você se arrumou meio que no quarto, meio que na sala, e largou umas coisas na sala que não é para ser vista pelas pessoas. Umas peças assim, aleluia, né? Pode ser, e eu tenho para mim que será, que no instinto você vai fazer isso aqui no interruptor. Porque quando você provoca a luz, mas imediatamente após provocá-la, você percebe que isso vai fazer com que você acabe mostrando uma coisa que você não queria, você pode querer reverter. Então isso aqui que Jesus está chamando a atenção na parábola, quem é que está desesperado para pegar e botar o dedo no interruptor? Quem é que está na correria para tentar fazer um jeito de extinguir a chama ou colocá-la debaixo da cama? Quem tem o que esconder? Quem tem do que se envergonhar? Tem gente desesperada com a sua presença, com a sua entrada, com o seu ingresso, porque eles têm pacto com a escuridão. As trevas são interessantes, eles se sentem à vontade lá, mas eu tenho uma palavra para o Plenos em 2023, ou essa gente anda na verdade, ou sai de perto de você. Acorda alguém que está do teu lado e diga, ou essa gente passa a andar na verdade, ou sai de perto de você. Mas pastor, fala para mim, o senhor gosta de ser aceso? Amo. É bom ser aceso? Maravilhoso. É conveniente? Nem sempre. Agradável? Nem sempre. Dá problema? Muitas vezes. Pastor, aí agora ficou ruim, porque eu não vou querer mais, porque ser aceso, o senhor está falando que é problemático. Se é problemático, eu não quero. Meu irmão, preste bem atenção. Por que muitas pessoas estão se privando do direito de viverem uma vida incendiada pela presença do Espírito Santo? Porque elas têm alguns temores, elas têm algumas crenças, vou usar um termo bem coach, umas crenças limitantes. Nossa, me senti muito coach agora. Se eu tivesse com aquele microfone auricular em vez desse aqui, meu Deus, eu ia sair daqui. Então veja, mas isso é verdade, é óbvio, não estou aqui fazendo nenhum tipo de deboche, isso é fato, óbvio. E que tipo de coisa pode revelar isso, ou pode apontar para isso? Preste atenção. O primeiro e simples fato é que esse incômodo gerado ao redor, quando eu decido viver uma vida acesa, muita gente não quer assumir isso, matar isso no peito, compreender que esse é um ônus, que nem se compara ao tamanho do bônus. Uma candeia apagada, quem foi embora, volte agora, hein? Uma candeia apagada, ela pode ser, por exemplo, posicionada, digamos, na estante. Se posicionada na estante, ela terá se tornado um objeto que decora, compõe. Eu gostei dessa palavra aqui, compõe. Vamos de novo. A candeia apagada pode ser colocada em qualquer lugar e ela passa a exercer um papel. Ela compõe o quê? Compõe o ambiente. Compõe o ambiente. Só que sem perceber, ela está fazendo um desserviço. Ela está contrariando sua função. E por que ela está contrariando sua função? Porque ela não foi chamada para compor o ambiente. Pergunte, para quê então? Para expor o ambiente. Toda candeia apagada, ela é apenas um objeto de composição. Ela é mais uma que joga o jogo. Não vai embora não, hein? Ela é mais uma que segue a cartilha.
Ela é mais uma que dança o ritmo, ou seja, ela admitiu compor cenários, situações, para poder viver uma vida cômoda e confortável. Mas Deus eu trouxe aqui para dizer, não chamei você para compor, eu chamei você para expor ambientes, expor, não compor. Eu não quero, você não quer por quê? Porque é problemático. E por que é problemático? Porque as pessoas vão falar. Vão falar o quê? Vão falar que eu estou querendo aparecer. Já avisa teu vizinho logo, diga, vão falar mesmo. Vão falar que você está aceso porque quer aparecer. Vão falar que você está aceso porque quer chamar a atenção da liderança. Vão falar que você está aceso porque isso, porque aquilo. Aí você tem que guardar uma coisa no seu coração. Você nunca mais esquecer. Isso vai te proteger, vai ser bálsamo para a tua alma toda vez que você se lembrar. Porque você vai ser acusado, e eu também sou acusado, de ser aceso para aparecer. Aí você vai guardar um código na tua alma, na tua mente. Qual? Eu não sou aceso para aparecer. Mas é verdade que apareço porque sou aceso. Acorda alguém que está do teu lado, que deu uma cochilada, diz para ele, você não é aceso para aparecer. Sua motivação não é essa, mas a verdade é, tendo sido aceso, não tem jeito, você aparece. Aprenda a lidar com isso com maturidade. Aprenda a lidar com isso com tranquilidade, com serenidade, com paz. Firme esse código na sua mente, tire das pessoas o poder de te magoar e te ofender com esse tipo de acusação ridícula. Toda notoriedade, ela existe como uma decorrência natural de quem decidiu viver uma vida. Por que você está fazendo isso? Para aparecer. Não, apareceu porque eu fiz. Por que você está fazendo isso? Para ser notado. Não, mas quando fiz, fui notado. Porque não dá para fingir que não está acontecendo. O incêndio chama atenção. Não dá para fingir que não está acontecendo. A excelência brilha. A excelência é exuberante. Não dá para fingir que não está acontecendo. Deus está elevando padrões. Não dá para fingir que não está acontecendo. A igreja está escalando, está crescendo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela não brilha de maneira descendente, ela brilha de maneira ascendente. Ela brilha e brilha até ser dia. Pastor, mas eu não vou começar esse negócio não, porque eu não vou dar conta. Vai. Não vou querer brilhar, não vou querer viver uma vida certa. Por que você não vai? Porque A e B vão pensar isso, que eu estou fazendo assim, por causa daquilo. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa que você nunca mais esquecer. Se você estiver preocupado com a visão das pessoas sobre disputa e rivalidade, aprenda uma coisa. Na cabeça de quem tem probleminha, sabe quem tem probleminha? Ela constrói um sentido e uma realidade de rivalidade e de disputa sozinha. Não, você não precisa ter entrado nisso. Vou dar o exemplo mais clássico que existe na Bíblia para falar disso. Caim e Abel. Alguma vez na Bíblia você leu Abel preparando uma oferta e dizendo assim, cara, hoje eu vou deixar Caim sem graça. Eu vou apresentar uma oferta hoje, quando Jeová der a largada dos ofertantes, mas eu vou correr, eu vou fazer ele comer poeira. Eu chego primeiro, e não só chego primeiro, eu chego com o que é melhor. Houve esse planejamento? Em algum momento Abel instituiu entre ele e seu irmão uma disputa entre quem era o melhor ofertante, mas nem por isso Caim deixou de entender aquilo como uma rivalidade. Porque a rivalidade é um conceito construído unilateralmente. A pessoa pode sozinha achar que você está correndo contra ela, só que você só está correndo. Ela pode sozinha achar que você está disputando com ela, só que você só está querendo chegar.
Por favor, pega a mão de alguém que está do teu lado, diga em nome de Jesus, entenda isso, eu não estou correndo contra você, eu estou correndo com você, nosso alvo é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Preste atenção, porque quando Caim chega após Abel para entregar a sua oferta, veja o que Deus disse para ele. Deus disse assim: Caim, se bem fizeres, não haverá também aceitação para ti? O que Deus disse para Caim? O que Deus está querendo dizer com isso? Seu irmão veio aqui e fez bem, e você pode fazer bem. Deus está dizendo assim, ó, seu irmão veio aqui, ele colocou a régua da oferta aqui em cima. Só que você também pode atingir a mesma régua. O que foi que Caim fez? Ele desejou alcançar o padrão que seu irmão estabeleceu, sim ou não? Ele desejou alcançar a régua da excelência, sim ou não? Em vez disso, ele preferiu fazer o quê? Pergunte o quê? Quebrar a régua. Caim não só matou Abel, ele quis destruir um padrão que ele não tinha peito de alcançar. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Caim não quis só matar Abel, ele quis se livrar de um nível de excelência que ele tinha preguiça de seguir. Eu não sei dizer o que eu tenho dessas pessoas que têm a coragem de tentar desqualificar profissões, ministérios, a vida das pessoas, só porque elas não têm a capacidade nem a coragem de alcançar o mesmo nível de régua destas pessoas. Que o ai de Deus recaia sobre aqueles que querem quebrar as réguas, porque eu não fui chamado para desqualificar, eu fui chamado para seguir quem Deus está usando para jogar o nível para cima. Pega a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, aprenda uma coisa. Horrível, vai de novo, aprenda uma coisa. Deus nos chamou como igreja para elevar todos os padrões, todas as réguas e todos os níveis na sociedade, nos negócios, nas relações pessoais e na igreja. Então, quem optou pela mediocridade, que se vire com sua própria mediocridade, porque nós somos da excelência. Aleluia! Não tenha pena de si mesmo por ser bom. Não se envergonhe de ser bom. Não se envergonhe de ser próspero. Não se envergonhe de ser ungido. Não tenha constrangimento. A régua está aí para subir. Acompanha quem quer. Se eu tivesse ligado para os escárnios das réguas, na minha adolescência e juventude, eu estaria até hoje com a lata de linho e uma pipa na mão, igual eles estão lá, com 38, 40 anos lá do meu bairro. Quem está aí, diga alguma coisa. Terminei a introdução, aleluia. Brincadeira. Jesus está dizendo, ninguém acendendo uma. Uai, já apagou aí não, né? Ninguém acendendo uma. Ninguém acendendo uma candeia cobre com um vaso. Beber até água. Quando Jesus chamou o vaso para conversa, eu já estava pronto para marchar. Porque vaso, para a gente, é quase pronome de tratamento. Não é? E aí, vaso?
A identificação é imediata com aquele que serve, aquele que tem, aquele que dispõe de algo de Deus para entregar, para oferecer para as pessoas. É maravilhoso, sim ou não? Sim. Você já deu boa noite para esse vaso que está do teu lado? Diga para ele, e aí, vaso? Mas qual não foi, pastora Mise, a minha surpresa ao perceber que Jesus traz a palavra vaso e o elemento vaso para a sua parábola, mas quando eu vou ver em que tipo de coisa esse vaso está envolvido, eu fico perplexo, eu fico chocado. Quando eu vejo Jesus apontar o tipo de tarefa que o vaso está executando dentro da cena que Jesus propõe na parábola, eu fico desesperado. Porque Jesus diz que o vaso vai cobrir a candeia. Então veja, você pense a candeia como um microfone aqui, ó. Pense o vaso aqui na minha mão. Para o vaso cobrir a candeia, o movimento tem que ser esse aqui, ó. Sim ou não? Sim. Então ele precisa ser colocado de cabeça para... Vamos lá, ele precisa ser colocado de cabeça para... E além de ser colocado de cabeça para baixo, para que ele cubra a candeia, ele precisa estar... Se tiver água e danificar o microfone, foi esse irmão de camisa polo azul aqui, tá? Vamos lá, ó. Ele está aqui, ó. Aí Jesus disse assim, ó. Vão tentar botar ele numa trama aí. Eu digo, qual, Senhor? Vou fazer isso aqui, ó. Queimou o Twitter, foi esse irmão aqui de camisa. Então veja, quando eu começo a perceber o quanto é estranho Jesus apontar a participação de um elemento que normalmente me comunica tanta coisa boa, e Jesus aponta a sua participação dentro de uma cena das piores possíveis. Pastor, mas por que a cena é tão ruim? Porque a cena trata-se do assassinato da chama da candeia. Pastor, mas não, de repente não morre, não extingue. Como não? Então você faltou essa aula. É óbvio que a chama vai apagar. Porque qual é o elemento químico indispensável para que o fogo continue aceso? Se o vaso cobrir a chama com a candeia, não tem oxigênio circulando. Se não circular, a chama vai... Então você percebe que a forma do fogo se apagar não é jogando água, é abafando. A forma do fogo apagar não é jogando um balde de água, é colocando coisas por cima dele que o sufoquem a ponto dele não conseguir respirar. Aí eu sinto uma coisa tão forte da parte de Deus aqui, que eu vou pedir até a tua ajuda. Segura a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele assim, não é balde de água, não. O que o teu adversário está tentando fazer é jogar um acúmulo de coisas, pensamentos, tarefas, situações tantas em cima de você, que o fogo não consiga respirar. É por isso que tem de Deus uma palavra de ordem essa noite. Qual? Respira, respira, respira. Assim te diz o Senhor, para você que começou esse ano com tanta coisa em cima de você, tanta queixa, tanta demanda, tanta conta, tanto problema, e você não percebeu que a chama está extinguindo, ela está miúda, está anêmica, o ar não circula, mas assim te diz o Senhor, eu estou tirando esse lixo de cima de você, estou tirando essas coisas de cima de você. Respira. Sabe, é como quando as pessoas se reúnem ao redor de um bolo e está lá o aniversariante a plenos pulmões para poder apagar a velhinha, e ele vai e enche o pulmão de ar 1, 2, 3 vezes, sopra. Quando ele sopra, o serviço parece feito. Quando ele sopra, a coisa parece acabada. Alguém já está pegando o guardanapo e o negócio lá para partir, começar a distribuir o bolo. Alguém já está puxando o couro. Para quem será que vai o primeiro pedaço? Só que de repente as pessoas que estavam ao redor
redor do bolo começam a evadir, e no que elas vão evadindo, aquela pressão em cima da chama, ela começa a aliviar. Aí alguém, para completar, vai e abre uma janela, e no que abre uma janela, entra uma corrente despretensiosa de vento. Alguém está por aí? Pela janela, e ela vem despretensiosamente caminhando, mas quando ela bater no pavio da vela, o fogo pega de novo, o fogo pega de novo, o fogo pega de novo. Eu vou repetir até você glorificar. Uma janela está sendo aberta nessa noite aqui, e o fogo vai pegar de novo. Todo um ambiente de pressão, de compressão, de opressão que você tem vivido, e ele encontra fim quando você entra num lugar como esse, onde o ar circula. Mas meu susto com a presença do vaso no esquema ainda não passou. Ainda não consegui pensar como ele pode se rebaixar isso. Ainda não entra na minha cabeça como é que o vaso pode se rebaixar uma tarefa tão vil. Ainda não estou conseguindo entender como é que um vaso pode ser escalado, ser militante de um serviço tão baixo, que é extinguir a chama de um avivamento. Eu não sei você, mas eu já me assustei uma meia dúzia de vezes quando eu percebi que generais do reino, pessoas que ostentam grandes patentes e que tinham tudo para ser os maiores incentivadores do avivamento, os maiores fomentadores das chamas, de repente se imbuem de uma missão que não tem nada a ver com a Bíblia e o Evangelho, começam a se tornar perseguidores da chama, começam a procurar equívocos, erros, procurar problematizações teológicas para desqualificar e descredenciar obras que o Senhor levantou. Aí quanto mais perplexo eu fico, mais o Senhor me diz: Eduardo, olha para o texto, você vai entender por quê. Eu olho e diz: imagina a cena, eu imagino de novo. O vaso está lá, posto de cabeça para baixo, para poder sufocar a chama. Aí o Senhor me pergunta como é que ele está, Eduardo. Eu digo: vazio, Senhor. Ele diz: então entenda, essa é a única condição na qual um vaso se dispõe a participar do avivamento, participar da perseguição ao avivamento, é se ele tiver vazio. Se ele tiver vazio, ele se torna perseguidor do avivamento. Se ele tiver vazio, ele só tem memórias do que ele já foi e ataca quem ainda é. Se ele tiver vazio, ele constrói textos, narrativas, persegue pessoas, calúnia, difama. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim aqui criar no poder do Espírito uma blindagem nessa igreja, porque assim diz o Senhor: pode serem coronéis, generais, vasos antigos, patentes altas, eu não escalei assassinos de avivamento. Continua pegando fogo. Eu até posso manter a ética ao observar a patente do vaso, mas quando observo que ele está vazio e o tipo de serviço ao qual ele está se prestando, ele não é mais uma referência para mim. Pastor, Davi teve várias oportunidades de matar Saul e nunca matou. Verdade. Nunca tocou na vida dele. Mas um dia Deus chamou Samuel e disse: até quando você vai ter dó de Saul?
não é sobre matar. Não estou falando de vida, estou falando de unção. Enche teu vaso de azeite. Vai, porque eu já escolhi outra pessoa para colocar no lugar. Isso é muito sério. Às vezes a gente fica tentando entender porque algumas pessoas se ocupam tanto da nossa vida. Sim ou não? Sim. E eu fico me perguntando por que o vaso se ocupa da vida da candeia. É porque ele está vazio. Toda pessoa vazia de si se ocupará da vida de alguém. Você já percebeu que algumas pessoas passam a ter o sentido da vida delas na vida do outro? O que é isso senão um vaso vazio se ocupando da chama da candeia? Só que eu tenho uma coisa muito séria de Deus para dizer para alguém. Eu prego essa mensagem há muitos anos e nunca disse isso. Preste atenção. Cuidado você que é uma candeia. Porque quando alguém começa a se ocupar demais da sua vida, e você até sente um pouco de misericórdia, para não dizer pena, cuidado para quem não acabar ficando apagado ser você. Porque você até pode ter misericórdia de um vaso vazio. Só não pode permitir que a vida dele passe a ser ocupada pela sua. Quem ainda está aí? Diga alguma coisa, por favor. Ninguém acendendo uma candeia cobre com um vaso. Não é por aí. O certo não é esse. A função não é essa. O padrão não é esse. Se cobrir, vai apagar. A chama se extingue e ela morre. De outra maneira, ninguém também, acendendo uma candeia de Jesus, coloca debaixo da cama. Antes, Jesus está dizendo, observe o correto a se fazer. Perceba o que tem que ser feito. Antes, põe-na no velador. Então Jesus está me fazendo ir para dentro dessa sala. Quem está aí ainda? Diga amém, por favor. Coisa linda. Jesus está me fazendo ir para dentro dessa sala, pastores. Ele está me transportando para dentro da sala. Ele está me mandando olhar a candeia. Eu digo, estou olhando, Senhor. Ele diz assim, agora olhe para o velador. Eu olho. Aí ele diz assim, agora olhe para debaixo da cama. Eu vou e olho. Aí o Senhor diz, não é lá. É lá. Eu digo, entendi. Aí eu me pergunto, Senhor, mas o que faria uma candeia acesa se dispor a trocar um lugar como velador por um lugar como debaixo da cama? Aí o Senhor começa a me explicar. Ele diz assim, observe, o velador, para ser alcançado, é uma subida. É um espaço que, para ser acessado, você vai ter que empreender esforço para subir. Para ir para debaixo da cama, você terá que empreender esforço para descer. E no que tange a energia do seu corpo, da sua vida, o que te desgasta mais? Subir ou descer? Subir ou descer? Subir uma escada ou descer? Subir o morro ou descer? Então a primeira coisa que faz o espaço debaixo da cama ser sedutor é que ele é mais fácil de ser acessado. Então meia dúzia de preguiçosos já é pego logo aí. Ele olha o tanto que ele vai ter que subir e empregar energia para chegar em cima, ele olha debaixo da cama. Só que tem alguém. Você não percebeu que desde o início Jesus está dizendo, tem alguém nesse texto que não tem nome, mas ele está ali agindo no texto, incognitamente. Porque Jesus fala assim, ó, ninguém acendendo uma candeia, ninguém a cobre com um vaso, é uma ação que está sendo promovida por alguém, tem alguém ali. Como é que esse alguém convence a candeia a ir para debaixo da cama? Com um tipo de... se fosse você, se tivesse ido embora, eu voltava agora. Com um tipo de discurso travestido de misericórdia, travestido de compaixão,
mas cuja essência não é boa, não é amiga, não é agradável. É um olhar acolhedor, é abraçar a candeia e dizer assim, muito longe, muito difícil. Vou te falar isso para o seu bem. Não começa assim, eu fico preocupado. Porque eu já vi muita gente ficar frustrado com esse negócio de velador. Você não precisa ficar frustrado com esse negócio de velador. Rapaz, difícil demais, longe demais. Agora veja, debaixo da cama não tem concorrência, acessível, perto, tranquilo. Eu quero encorajar você a começar a ter disposição para, não de maneira grosseira, mas ainda assim de maneira enérgica, começar a agradecer esse tipo de conselho travestido de compaixão, mas cheio da essência de alguém que desistiu de chegar, e por ter desistido de chegar, está querendo companhia na desistência. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: não seja grosseiro com eles, mas também não deixe de ser enérgico. Se eles desistiram do sonho deles, eu não desisti do meu. Agarra alguém que está do teu lado e diga para ele: toca da tua vida. Esse monte de gente com fala misericordiosa, mas que não tem misericórdia nenhuma, são pessoas que desistiram de seus sonhos e querem atrair outros para desistir, mas eu não vou desistir. Por que você não vai desistir? Porque eu não estou com uma ambição descontrolada. Eu não sou um ambicioso desvairado. Eu estou cumprindo um movimento natural. Você tem que entender como candeia, você cumpre 2 ofícios naturais. Pergunte o primeiro. Você é aceso. Preste atenção. Se essa caixa começar a pegar fogo, vai chamar a sua atenção, não vai? Vai ou não vai? Sobretudo por quê? Porque quem projetou ela, não projetou ela para incendiar. Ela foi desenhada, projetada, tem muito dinheiro investido aqui. Fazer isso aqui que está fazendo. Se você sair lá na rua e tiver um carro na esquina pegando fogo, isso é estranho, sim ou não? E por que é estranho? Porque tem engenheiro, tem gente de produção, tem centenas, milhares de pessoas, milhões em investimento para um carro levar a gente de um lado para o outro e não pegar fogo. Um carro, quando incendeia, está no dever contrário. Uma caixa de som, se pegar fogo, está no dever contrário. A candeia, quando pega fogo, só está cumprindo o seu dever natural. Acorda alguém que está do teu lado e fala para ele: não é mitideza não, eu só estou cumprindo o meu dever natural, meu propósito essencial. De igual sorte, da mesma maneira, estar no velador não é uma ambição desvairada. Estar no velador não é um tipo de coisa que não é para quem tem mania de rico. Tu ouviu a voz do teu tio e da tua tia agora, né? Fulano está com mania de rico. Desde que ele foi para aquela igreja do Verbo da Vida, tem aqueles luzes na entrada. Os pastores são médicos, agora estão com mania, agora estão achando que são doutor também. Foi carne e sangue que me revelou isso não. Não é uma ambição desvairada.
O velador é o lugar que Jesus abriu a boca e disse: é o teu lugar. Lemanto, manaia. Levanta a mão mais alto que você puder, porque eu não sei quais vozes te desencorajaram de chegar nos teus objetivos, mas assim te diz o Senhor: ouça a minha voz, o velador é o teu lugar. José caminhando para o trono não é um adolescente desvairado, é alguém caminhando para o seu lugar. Para os seus irmãos, um sonhador enebrecido pela sua adolescência, pelo seu senso lúdico. Mas para Deus, só uma candeia caminhando na direção que já lhe estava proposta. Diga comigo: é mais perto, é mais fácil, é mais cômodo, mais confortável. Avisa para o vizinho: só não é para nós. Pastor, não tem quem vá para debaixo da cama? Tem. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão lá exatamente agora. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão aqui fisicamente, mas na verdade estão lá. Lá debaixo da cama. E por que elas estão lá? O que elas foram fazer lá? Por que elas foram parar lá? Porque de repente o objetivo do velador começou a se tornar aparentemente inatingível. E bastou vir alguém para poder dizer: tenho uma outra alternativa. Agora preste atenção, porque diferentemente da situação do vaso, estar debaixo da cama não vai apagar o fogo. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Pega uma vela, cobre com um copo, vai apagar? Bota debaixo da cama, vai apagar? Não. Então, eu volto lá no início para te dizer: agora não é sobre extinção, agora é sobre relocação. Não é sobre matar a chama, é sobre dar a ela a ilusão de estar acesa, porém queimando no lugar errado. Pastor, a coisa estava braba quando era morrer. Quando era morrer, eu estava ficando assustado. Você não entendeu. O quê? A morte é um fim ruim e trágico, mas tão ruim quanto morrer precocemente. É viver de maneira longeva no lugar. Eu não sei de quem eu tenho mais pena, de quem morre cedo, estou falando espiritualmente, morre cedo, ou tem a vida longa, queimando pelo propósito errado, levantando bandeiras erradas, defendendo pessoas erradas, abraçando causas erradas, admitindo ideologias erradas. Eu vim aqui dizer que Deus vai nos dar 2 livramentos. O primeiro, não seremos apagados. O segundo, vamos queimar no lugar certo. Ei, quem ainda está por aí, solta um grito de aleluia! Vá para lá, porque para lá é bom, porque para lá é mais fácil, porque para lá é isso, porque para lá é aquilo. Olha o contrato, cheio de cláusulas favoráveis, é super fácil. Vamos! Aí a Candeia olha, vai, tá bom, vamos. Aí vai de mãos dadas com alguém que supostamente estava cuidando do coração dela, não querendo que ela se magoasse, sendo muito ambiciosa. Oh, que pessoa boa. Sim, te conheço. Aí vem. E coloca a candeia dentro daquele lugar, debaixo da cama. Aí ela está lá naquele cubículo, né? Se ela estivesse na casa,
ela teria a seguinte perspectiva. Preste atenção. É só você pensar. Parede, teto, parede. Lá debaixo da cama, ela tem a mesma perspectiva. Parede, teto, parede. Então, o grande problema de estar debaixo da cama é que a cama, esse lugar de estar debaixo da cama, copia a casa, copia suas proporções dimensionais, mas não seu tamanho. Então você se sente confortável porque as dimensões, as proporções, eu estou te provando, parede, teto, parede. Pensa em alguém debaixo da cama. Aqui, ó, elevou, subiu, desceu. Então a impressão é que você está no mesmo lugar, só que você foi radicalmente diminuído. Só que você está bem, a candeia está bem, ela está bem porque esses espaços de miniatura costumam gerar conforto. O pastor me deu uma prova simples, vai. Por que as crianças têm o fascínio com a casa da árvore? Por que as crianças têm o fascínio com os cubículos? O armário, debaixo da cama. Por quê? Porque ela é pequena. A criança é? Então, se ela está num lugar pequeno, ela se sente maior. Só que isso não mudou o fato de que o lugar é... Pastor, não entendi. Vai entender. Se a criança entrar na casinha da árvore, ela quer ficar lá, quer brincar lá. Por quê? Porque ela se sente grande. Como a casa é pequena, ela se sente grande. Então ela está confortável em estar lá, porque ela se sente, mas isso não muda o fato de que aquela casa é... Vou dar um exemplo. Você visitava a casa de um tio seu que tinha uma piscina, quando você era criança. Aí você fica 25 anos sem ir lá. Aí você volta. Quando você chega na piscina, uma piscina que começa aqui, termina ali. Aí você olha e diz assim, não é possível. Isso aqui para mim parecia uma piscina olímpica. A pergunta é, nesses 25 anos a piscina diminuiu? O que aconteceu? Significa que, se você tivesse escolhido ficar lá, baseado na impressão que você tinha da piscina, pelo tamanho que você tinha, você nunca teria conhecido uma piscina grande de verdade. Porque não se escolhe lugares de permanência definitiva com base no nosso tamanho de agora. Chacoalha alguém que está bem aí do teu lado, fala para ele, você não prestou atenção não, né? Mas eu vou te falar um negócio, você está crescendo, cubículo não é para você, você está crescendo, casinha de árvore não é para você, você está crescendo, parece que cabe agora, mas não vai caber amanhã, você está crescendo. Teu inimigo quer que você se acomode, se conforte nos espaços minúsculos, nos cubículos espirituais, mas assim te diz o Senhor, tem um velador. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora. Dá uma boa chacoalhada nele, acorda ele, e diga, você vai sair. Hoje não passa. Você vai sair daí.
Se a criança estiver debaixo da cama, o pai vai chegar, a mãe vai chegar, vai dizer: fulano, sai daí. Ele não quer. Por que ele não quer? Está confortável. Ele se sente dono daquele pequeno mundinho. Aqui do lado de fora tem os desafios da vida real. Aqui tem escola, aqui tem deveres, aqui tem padrões. Lá embaixo ele se sente dono daquele pequeno mundinho. Mas a mãe está do lado de fora dizendo: vem. Por que ela diz vem? Porque ela quer quebrar o conforto dele. Por que ela quer quebrar? Porque ela sabe que tem coisas maiores para ele do lado de fora. Ele não quer, ele insiste, persiste, mas a mãe não pode ter peninha dele. É em prol do futuro dele que o pai e a mãe vai pegar no tornozelo, no ombro, no cabelo, no pé, aonde der vai pegar. Eu tenho uma palavra de Deus. Deus não está com peninha de você. Ele vai te catar por onde der e vai te arrancar daí. Tem gente que vai vir com Deus agarrando pelo tornozelo assim, ó. Vai vir com Deus tirando, eu não sei por onde Deus vai te pegar. Eu sei que você deu bobeira hoje, deu bobeira. Ficou o pezinho por lá de fora da cama, é por aí que Deus vai te pegar. Hoje Ele te tira daí. Ele te tira daí. Te coloca no centro da casa. Ai, ai, ai. Eu vou falar do jeitinho que o Senhor está me mandando. Ele vai te tirar do cubículo. Ele vai colocar a mão na tua cabeça. Ele está me falando desse jeito. E ele vai quebrar. A palavra que o Senhor soprou no meu ouvido é essa: encantamento. O Senhor está me dizendo assim: existem pessoas que estão encantadas. Elas estão viciadas em espaços minúsculos porque o inimigo as encantou. Há um encantamento espiritual aprisionando pessoas em lugares pequenos. Mas eu vejo uma mão, ela é grande o suficiente para abranger toda a cabeça. De cima para baixo, ela coloca a mão na tua cabeça e diz assim: eu estou quebrando o encantamento. Levanta os olhos, olha para o velador e volte a ser aquela pessoa. Qual? Aquela que tinha coragem de acreditar no que ninguém acreditava, aquela que agarrava a promessa com unhas e dentes. Volte a ser essa pessoa. Essa pessoa, aquela pessoa menos racional. Aquela pessoa apaixonada pelos desafios de Deus. Aquela pessoa que amava entregas. Aquela pessoa que tinha coragem para viver as coisas absurdas do reino. Nós temos nos enferrujado. Nós temos oxidado. Permitido ser cada vez mais racionais e abandonando aquele ímpeto que nos fazia pular toda vez que Deus dizia: vai, porque eu sou contigo. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém. Eu vou dizer do jeitinho que Ele está me mandando. Estou com saudade do tempo que você era menos racional. Tempo que você obedecia mais e queria entender menos. Onde você obedecia primeiro para entender depois. Agora eu encerro dizendo o seguinte: está aqui a candeia, retirada daquele lugar, quebrado o encantamento. E o Senhor agora olha para a candeia e diz assim: agora olha para o teu alvo.
Olha para o velador, aponta para algum lugar assim, ó, alto da casa. Dá uma olhadinha para o teu vizinho e diga assim: você está vendo? Tua caminhada na direção do teu lugar natural começa hoje. Quais são os benefícios de estar no velador? A candeia foi feita para o velador, tal qual o velador foi feito para a candeia. Ambos foram pensados, idealizados, projetados e executados, um para o outro. O que compensa estar no velador depois de um caminho difícil? Perceber que a aceitação e o encaixe fluem com naturalidade. Você só tem dificuldades para percorrer o caminho até o velador. Porque quando você está no velador, o encaixe é suave. Não existe aquele atrito próprio de peças que não foram feitas uma para a outra. Por que está tendo muito atrito? Por que está tendo muita rusga? Porque o espaço não é seu e nem você do espaço. Porque se fosse velador, seria o encaixe Agora anote uma coisa, pode vir o pessoal do louvor, anote uma coisa. A tendência natural é que uma vez a candeia estando no velador, a fala seja essa. Preste atenção, eu estou te avisando. Você vai lembrar desse dia, vai ver que foi exatamente assim. A fala vai ser essa: brilha, porque está no velador. Se eu estivesse lá, brilhava também. Estando lá, peraí, em algum momento Jesus disse que ao chegar no velador a candeia seria acesa? O que Jesus disse? Aonde a candeia é acendida? Antes da sua chegada no velador. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. O velador não tem propriedades que acendem, não é ele que faz. Ele só difunde uma luz que já existia antes. Alguém vai achar que estando onde você está é fácil brilhar. O que ele não sabe é que você já brilhava há muito tempo. Quem está por aí? Mas lá é fácil. Mas com capital é fácil. Mas com igreja cheia é fácil. Ô seu bobão, velador não acende, velador só revela o fogo que sempre existe. Quem entende essa palavra, faz um favor para si mesmo, dá um pulo dessa cadeira. Posição não acende. Posição não acende. Posição difunde a luz que já existe. Posição não acende. Posição só mostra para mais gente o fogo que já existia. Posição não acende. Posição só faz mais gente saber do fogo que... Levante a mão, abra sua boca por
alguns segundos e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus.